Pronto, galera, ainda continuando, né, falando sobre a questão da urbanização, hoje nós vamos falar um pouco sobre os problemas causados por esse processo de urbanização. Então, como sabemos, o processo de urbanização no Brasil ocorreu primeiramente a partir da década de 1950, quando se intensificou a industrialização no país. As atividades industriais se expandiram, atraindo cada vez mais pessoas para as cidades em busca de emprego e melhorias de vida, né, e condições de trabalho também. Foi como se deu o êxodo rural, que as pessoas saíram em massa do campo para a cidade. Nas grandes cidades são comuns problemas como violência, crescimento desordenado, inchaço das cidades, moradias em lugares inadequados, hospitais superlotados, transporte coletivo insuficiente, os diversos tipos de poluição, produção de lixo, educação de baixa qualidade, desigualdade social, entre outros, né? Então aí são alguns dos problemas que o meio urbano ele sofre, né, no decorrer desse crescimento demográfico. É necessário conceituar urbanização e explicar como ele ocorreu no Brasil. Em seguida, né, falamos também sobre a questão desse processo, desse crescimento desordenado, sobre a questão das poluições, que a poluição sonora, visual, entre outras. E aí que eu vou, né, explanar um pouco sobre essa questão desses tipos de poluição que são causadas na cidade. Então, um desses problemas antes da poluição, os problemas que a urbanização enfrenta é a questão do trânsito. Então, o forte fluxo de trânsito no centro e a entrada das cidades origina problemas como congestionamentos, morosidades nos deslocamentos, dificuldade de estacionamento, poluição e provoca nas pessoas doença ao nível do sistema nervoso e respiratório. Então aí no caso a questão do trânsito, né? Então a cidade ela enfrenta essa questão do trânsito, do congestionamento, a questão de você estacionar e como podemos solucionar esse problema. Então formas de diminuir o trânsito no interior das cidades, melhorar a rede de transporte público, reservar corredores para o transporte público, reservar ruas para a circulação pedonal, construir parques de estacionamento na entrada da cidade, construir vias periféricas que desviem das cidades do trânsito que dela não pertence e diminuir o estacionamento no interior das cidades. Da poluição, como eu falei com você, né? Então, vários tipos de poluição. A poluição do ar, provocada pelas fumaças, pelas indústrias, pelas combustões domésticas e pelos espaços do escape dos automóveis. A poluição sonora, causada pelo barulho da laboração nas fábricas, pela circulação de automóvel, pelos aviões, pelas pessoas nas ruas. A poluição sonora, causada pela sólida, que é causada pela produção de lixo de origem doméstica, industrial e hospitalar. E a poluição da água, que é provocada pelo lançamento de afluentes domésticos e indústrias para os rios e para os oceanos. Como podemos solucionar, né? Então, tratamento de lixo, recolha seletiva, construção de etarpes, colocação de filtro nas chaminés das fábricas e imposição de condicionalismo à circulação automóvel. E a questão da habitação, né, que a gente vem falando sobre como essa cidade ela cresceu, então assim muitas pessoas chegaram em uma determinada cidade que a cidade ela não estava preparada para receber essa quantidade de pessoas. Então no centro da cidade verifica-se um envelhecimento dos edifícios e a existência de muitas habitações. De habitações degradadas, né? Então na periferia verifica-se uma expansão dos bairros de lota, no caso que são lotados, ou de bairros que crescem em altura sem qualidade de construção. No caso, esses bairros eles vão crescendo para cima, né? No caso, as construções, os prédios que vão subindo. E as soluções reabilitar edifícios degradados, promovendo habitações para jovens, de modo a repovoar o centro das principais cidades, realojar as populações que vivem em bairros de lata, no caso são bairros lotados, muito lotados, mediante a construção de bairros sociais com qualidade. E espaço verde, hoje a cidade ela vem perdendo esse espaço verde devido à questão do desmatamento das grandes indústrias ou até mesmo das empresas que fazem essas construções. Então a crescente valorização do espaço urbano leva uma tendência para a ocupação do espaço com prejuízo às áreas verdes.
Então, o que podemos fazer para minimizar? Efetuar um planejamento urbano que estabeleça normas para a expansão urbana, definir a localização dos espaços verdes e a sua obrigatoriedade. E os problemas sociais, né, que também justamente com essa questão desse crescente da população, então o que é a marginalidade, a falta de emprego, exclusão social, racismo, xenofobia, vandalismo, roubos e agressão física. No caso, são as pessoas que vêm, que acabam aqui morando nas ruas e até mesmo nas favelas, né? E o que podemos fazer? Promover o acompanhamento e a integração das minorias étnicas e criar centros de apoio social à população mais afetada. Então, esses aí foram alguns dos problemas. Também então, os problemas da questão do saneamento básico, os esgotos correndo a céu aberto, né, em algumas cidades, a questão de calçamento de ruas, a infraestrutura entre si. Então, aí foi algum dos problemas, né, que o crescimento desordenado, ou seja, os problemas utilizados pela urbanização. E vou deixar lá na plataforma também uma atividade para ser respondida.